Eu ontem até soltei essa informação na live que a gente fez à noite. É uma apuração minha que passa também por... Eu fui atrás porque eu comecei a ver, comecei a acompanhar a história e eu comecei a ver uma série de informações. Eu fui atrás nas minhas fontes, que é o seguinte, assim. Na quarta-feira veio aqui o Pedro Ivo. Uhum. E o Pedro Ivo falou, ó, ele que tem... cobriu o CBF, tem muita informação lá de dentro, ele já tinha, ele falou, olha... Eu falei, a informação, ele falou, o Neymar não deve ser convocado. Isso na quarta-feira. Uhum. Então já existia uma situação ali que o Neymar não seria convocado. O Neymar estava suspenso do jogo contra o Bahia. Quando foi na sexta-feira, surge a notícia no GE que o Neymar tinha sofrido um edema. Na sexta-feira mesmo, o repórter do Diário do Peixe, o Lucas Barros, que foi junto com o Giovanni Martinelli, os dois repórteres que deram o furo mundial da contratação do Neymar. Uhum. Ele disse, gente, todo respeito ao GE, não há nenhuma lesão. Não existe lesão. Então tinha essas duas informações diferentes. É legal saber disso, porque inclusive eu não sabia que alguém tinha dado essa informação ele deu a informação de que não havia lesão. E eu, então, ali, enquanto eu não tinha apurado nada, enquanto mero espectador da situação ali. Uhum. Ok. Aí, no próprio domingo, ou eu acho que foi no domingo antes do jogo do Bahia, surge uma imagem do Neymar treinando, sendo filmado pelo seu fiel escudeiro Gil Cebola, fazendo cadeira extensora. E ele diz, gente, essa aqui tá uma prova de que ele não tem nada, porque não é recomendado para quem tem edema na coxa fazer cadeira extensora. Isso é ele dizendo, eu não tenho nem essa expertise médica para afirmar. Ok. Tinha essa... Aí quando o Santos vai, joga contra o Bahia, perde o jogo, os repórteres vão ao Matheus Bach, que estava tão como interino, e perguntam ao Matheus, e o Neymar? Tem ou não tem lesão? Isso é com o departamento médico. Pois bem, a imprensa foi procurar o departamento médico. Bom, isso não é comigo, isso é com a NR Sports. Bom, aí é brincadeira. Não, é brincadeira. Com a NR Sports não não, é inacreditável. E outra, os profissionais do Santos foram, isso é informação, tá? Não só minha, de vários colegas, foram obrigados a não se manifestar sobre o assunto. Caramba. Aí o que acontece? Procura a NR Sports. É com o departamento médico do Santos. E não se sabia. Aí o Ancelotti vai até faz a coletiva dele, dizendo, o Neymar não foi convocado, ele teve um probleminha essa semana, dando a entender, ele não fala em lesão, mas dando a entender que ele tinha sofrido alguma questão física. Aí beleza, eu falei, não, peraí, eu vou atrás. Aí eu fui falar com as minhas duas fontes, as duas pessoas que eu conheço, disseram não só que o Neymar não tem lesão, mas como que isso foi orquestrado, teria sido orquestrado por NR Sports junto com o CBF, diante do fato de eles já saberem há mais de uma semana que o Neymar não seria convocado, para meio que causar uma situação que o Neymar não fosse massacrado pelas críticas por não ter sido convocado por uma questão técnica e não física. Mas ele... É meio louco isso. É muito louco, a maneira como o Neymar... Vocês estão falando que é louco, mas vocês se surpreendem? Não me surpreende em nada. Não, porque o Neymar não merecia ser convocado, ponto. Então, não mas precisa aí criar uma história toda pra... Putz, é loucura. Então, mas me parece, até pelo que você tá falando, Rodolfo, que é uma... Assim, não é que é uma preocupação do Ancelotti, não é uma preocupação da comissão técnica criar esse factoide para justificar a ausência dele. Mas o Ancelotti abraça quando ele fala que o Neymar teve um problema. Então, olha, eu vou te falar assim, conhecendo e tendo visto muito, eu até falei isso ontem na live que a gente fez, eu e o Hernando, durante a convocação, cara, o Ancelotti ele não embarcou na coisa de Neymar, ele falou, ele citou o edema. Que falaram, parece que ele tem um problema. Quer dizer... Parece. Foi alguma coisa assim, foi num sentido de dizer... E aí o Pedro Ivo ainda depois pergunta, eu não sei se você viu, ele não confirma. Sim. Isso, ele fala, eu queria saber se você, Ancelotti, teria convocado o Neymar se ele não tivesse tido esse problema. E o Ancelotti não responde.
Pra mim, o simples fato dele... Não, e depois ele ainda dá no final, não sei se você lembra. Ele fala, pra jogar na seleção, tem que tá... vai ter que estar bem. Isso. Ele fala do Rodrigo E também. bem não é... E aquele bem não era não ter um edema. Exatamente. É um bem que o cara tem que estar 100%. Que o cara tem que estar... Então, assim, pra mim, e eu não sei se isso realmente ficou claro pra tanta gente, mas eu falei isso até pro Pedro Ivo na própria live. Falei, cara, eu vejo muitas entrevistas do Ancelotti, ele, né, desde muito tempo... Ele não é um cara... nunca espere dele um embate numa entrevista coletiva. A biografia dele chama Liderança Tranquila. Por isso, ele não é um cara que vai sair gerando polêmica ou embate e tal. Então, ele vai sempre colocar panos quentes em todas as relações. Mas, para os padrões do Ancelotti, eu achei até que ele passou um recado para o Neymar. O recado que é esse aí que você está dizendo que ele repete depois ao final da entrevista, dizendo, para estar na seleção, você tem que estar bem, você tem que estar 100%, você tem... E não era um bem de, você não pode ter um edema. Exato. Porque eu nem achei que ele comprou, que ele embarcou, ele falou, eu fui informado, alguma coisa assim. Eu não lembro como ele falou, mas ele falou, eu fui informado que ele teve um edema, tal, não sei o que lá. Agora, se ele quisesse, vamos dizer, defender o Neymar... Ou dizer que, pô, o Neymar estaria na seleção. Quando o Pedro Ivo perguntou aquilo, ele ia responder o quê? Claro, o Neymar estaria, mas infelizmente, como ele teve esse problema físico, eu não pude convocá-lo. Ele lançou aquela, o Neymar não precisa ser testado, todo mundo já conhece o Neymar. Isso. Mas na mesma hora que ele fala isso, ele fala a frase que o Felipe tá falando, que é, o Neymar não precisa ser testado, bababi, bababá, mas para estar na seleção... Tá bem. O jogador tem que estar 100%. Dito tudo isso, assim, a gente viu o Neymar chorar no 6-0, teve o fato da goleada, mas a nossa interpretação aqui, a minha e do Felipe foi muito parecida. De um cara, o choro ali é de quase que eu tô tentando de tudo e eu não tô conseguindo fazer nada. Eu até peguei esses dados que o Marcelo Beckler trouxe brilhantemente no vídeo dele. Ele pega vários números individualizados do Neymar nesse campeonato, porque muito de quem gosta de passar aquele vernizinho, aquele paninho pro Neymar diariamente fala é que o time não favorece. Mas aí quando você começa a olhar números individualizados do Neymar, como por exemplo o drible, que independe de quem tá do lado. Por 90 minutos, hoje ele é o 51º em dribles certos do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de terceiro escalão mundial. Tem 50 caras que driblam mais corretamente por 90 minutos, que também não são números absolutos para dizer, o Neymar jogou menos, não. Por 90 minutos, tem 50 caras que driblam mais do que ele. O único dado relevante que o Neymar está no top 10 é de jogadores que foram desarmados. Então, assim, são números ridículos, pífios, que patéticos com a tese de que ele tá tentando, assim, não consegue. Pra carreira do Neymar, pra tudo que ele foi. Aquele choro me parece muito o choro de alguém que tá percebendo que não tá conseguindo corresponder ainda. Eu não digo que o Neymar não vai voltar a jogar tão bem, eu acho que não dá pra cravar. Mas agora não tá. Como é que você tem visto essa volta do Neymar, essa não convocação, tudo isso, esse momento, assim? Então, cara, assim, sobre o choro eu prefiro nem falar. Porque a gente não sabe. Mas porque assim, o que eu penso sobre o choro eu não posso falar porque, de verdade, cara. Então eu prefiro não me manifestar a respeito do choro. Eu prefiro falar sobre o que ele tem feito ou não tem feito e sobre a não convocação. Tá claro que ele está muito longe de ser o melhor Neymar que ele pode ser aos 33 anos, porque também é bom lembrar que ele tem 33, né? 33. Ele não vai ser o Neymar de 26, 27 mais. Mas tudo bem, ele é tão espetacular, ele é tão fora da curva. O Salah tem 33. Exato. Então, assim, que mesmo com 33, 34 anos, ele pode ser um cara muito útil para a seleção brasileira, ele pode ser muito importante numa eventual conquista de Copa do Mundo. Hoje, assim, esse clamor dos defensores do Neymar, que também não entendo o porquê dessa defesa incondicional do Neymar, independentemente do que ele faça, porque parece que assim, independentemente do que ele faça, pela capacidade inata que ele tem que estar na seleção. Sei lá, porque para ele não ficar melindrado, para ele não ficar chateado, para ele não ficar triste. Eu não entendo por que essas pessoas defendem a convocação dele neste momento,
Porque eu acho, Rodolfo, que... A Mili, só pra te cortar, Vai. ela fala uma coisa que eu acho que ela matou a pau. Ela fala assim, as pessoas que hoje não abandonam o barco do Neymar nesse momento, pelo menos momentaneamente, é por conta da visão dela, da ideia que essas pessoas têm de que nós ainda somos quem nós fomos um dia. No seguinte sentido, nada depois do Neymar surgiu minimamente comparável ao Neymar. Abandoná-lo é a ideia de dizermos que nós não somos mais os mesmos e que o futebol brasileiro já não mais é tão brilhante. É a famosa, como o Felipe fez a alcunha, geração Matheus Cunha. É entendermos que hoje nós vivemos a geração Matheus Cunha e que o grande expoente que surgiu simplesmente não está mais ali, na nossa mão. Isso eu achei muito interessante. É uma crítica ao que virou o futebol brasileiro, porque eu falei até no meu Twitter, não existiria discussão sobre o Neymar se tivessem surgido outros Neymar. Isso. Que era algo que acontecia corriqueiramente na história do futebol brasileiro. Eu não sei se Neymar, assim, porque o Neymar é muito acima da média. Mas vai. Ele é muito fora da curva. Mas a gente teve época de Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Tinha os caras ali que rivalizavam. Era muito... Eu acho muito interessante, eu acho muito interessante essa tese, mas eu preciso pensar para ver se eu concordo, porque é complexa. Porque talvez ela seja muito rebuscada para um... claro que acho que a Mili está falando que isso não é uma coisa consciente, sim. Mas é dizer, não, a gente precisa ter um craque desse, porque é o craque desse. Mas aí, então, só para voltar, mesmo que este seja o raciocínio das pessoas, eu não consigo entender essa defesa incondicional da convocação dele, mesmo não estando bem, ou sendo muito longe do que ele ainda pode ser com 33 ou 34 anos, porque eu acho que defender a convocação do Neymar meia boca é contraproducente. Claro. E eu te explico por quê. Porque se você convoca o jogador estando meia boca, a mensagem que você passa é: Neymar, tá ótimo, meu velho. Você é tão bom que se você tiver aí com os seus 20% de capacidade, você tá garantido na minha seleção. É ruim até pro você Santos. tá garantido na Copa do Mundo. Então eu acho que é ótimo que quando a seleção brasileira contrata um técnico que é indiscutivelmente maior do que o Neymar na história do futebol, porque não tem discussão, né? Ele é um dos maiores técnicos da história do futebol e o Neymar é um grande jogador da história do futebol, mas não está entre os maiores, né? Num número ali reduzido. Então, quando você traz um cara desse tamanho que vai convocar quem ele achar que ele tem que convocar e vai exigir dos seus convocados, como ele falou na entrevista coletiva, que eles estejam 100% dedicados, é muito bom, porque, cara, o Ancelotti passar essa mensagem para o Neymar pode fazer o Neymar se ligar que, cara, não basta ele ser o Neymar para ele estar na Copa do Mundo. Que ele vai ter que ralar, que ele vai ter que se dedicar, que ele vai ter que agir como um jogador absolutamente profissional e talvez deixar de lado alguns outros compromissos, algumas outras prioridades, e eu não preciso nem nominar essas outras coisas tantas que ele fez, né, nos últimos anos, e que se ele se dedicar, é óbvio, ele é tão craque, ele é tão bom, que ele vai estar na lista do Ancelotti, que ele vai poder ajudar o Brasil na Copa. Agora, a hora que o Ancelotti passa essa mensagem, e eu acho que ele está passando, talvez discordemos disso na... que aquela parte para mim que ele fala, o Neymar não precisa ser testado, todo mundo sabe o que o Neymar pode oferecer à seleção. Mas precisa estar 100%. Mas eu acho, pode ser, mas assim, eu achei que essa parte foi meio que para passar também, é o que você falou, da liderança tranquila, para não bater uma morde a sopa. Para não gerar já agora. Mas ele não vai além de... O Ancelotti não vai além disso. Ele não vai além disso no embate. Pode até ser que depois no tete-a-tete, no olho no olho, como ele teve com o Kaká, que é um cara que adora ele e vice-versa. Teve com o Ronaldo. Exato. Ele é um cara que, obviamente, na hora que ele precisa falar com os caras, ele vai falar, mas ele não vai falar numa coletiva de imprensa. Claro. E eu achei até interessante também, né, já para o fim da entrevista coletiva, ele fala, não, olha, porque alguém perguntou, você conversou com o Rodrigo, você conversou com o Neymar? Também achei, isso eu achei. Ele falou, olha, não conversei, agora, se eles quiserem falar comigo, o Rodrigo tem o meu número, o Neymar
Não tem. Aquela cara de italiano, né? O Neymar, não sei se tem, mas acho que deve ter também, pode me ligar e tudo mais, que é bom também, sabe? Embora a gente saiba que ele tenha, inclusive, falado com o Neymar antes da primeira convocação, eles tenham conversado e tudo mais, eu acho que é bom, pô, vamos parar com esse negócio de... Sabe? Neymar a todo custo. Neymar seria ótimo. Todo mundo quer o Neymar na Copa, todo mundo torce para que o Neymar esteja bem. Mas é isso, ele precisa ser um Neymar, não esse que a gente tem visto no Santos. Com o que a gente tem, com o que foi convocado e o que não foi convocado, tirando o Neymar, o Brasil tem condições ainda de bater de frente com todo mundo no mundo? Só para pegar essa sua última resposta também, você falou, todo mundo quer o Neymar na Copa, todo mundo quer o Neymar bem. O Neymar é um cara que causa sentimentos diversos nas pessoas, pela pessoa também que ele é. Claro. E eu não consigo muito separar CPF de CNPJ. Né? Todo mundo quer mesmo o Neymar bem, ou tem uma parcela grande de pessoas que quer a seleção bem pra caralho sem o Neymar e ser campeão sem ele vai ser melhor assim. Sinceramente, assim. Então, eu sou uma delas, assumo aqui. É uma ótima pergunta. Não, eu entendo vocês. Eu também não tenho nenhuma simpatia pelas... não dá nem pra chamar de causas, né? Do Neymar, mas pelas coisas que... O combo representa. O combo todo, assim. Agora, eu acho que quem quer loucamente que a seleção brasileira seja campeã na próxima Copa do Mundo, as pessoas para quem ganhar uma Copa do Mundo é a coisa mais importante que existe no futebol, eu acho que essas querem o Neymar, mesmo com esse pacote. Mesmo discordando do Neymar, né, dos seus posicionamentos ou não posicionamentos, das coisas que ele representa, da maneira como ele age em diversas questões, de uma certa... enfim, não vou ficar aqui enumerando os defeitos do Neymar, porque cara, todos nós temos, mas... Se ele ganhar a Copa, ele ia mandar todo mundo chupar, velho. Então, ia ser uma loucura. Isso. Então, eu não esqueço nunca que quando ele ganha a medalha de ouro, em vez de curtir a medalha de ouro, a primeira coisa que ele vai fazer é dar uma resposta pro moleque ainda, sabe? Com tanto pela frente. E também não é uma coisa exclusiva dele. O Zagallo fez isso em 98. O Dunga já mas também... eu vou pegar... Eu gosto sempre de fazer o paralelo dele, a comparação com o Ronaldinho. Que era o Ronaldinho Gaúcho. Que era a mesma coisa no sentido de, cara, assim, ele tem prioridades... que eventualmente, né, talvez no caso do Ronaldinho até mais, não eram o futebol, as prioridades não eram o futebol, mas ele sempre lidou muito bem com isso. Sempre, cara. Eu não esqueço nunca de um episódio em Milão. Ele estava saindo de uma balada e tal, e eu não tô falando que é isso que o Neymar faz, tá? Só para não misturar as coisas. Tá. Ainda que eu acho que o Neymar tem, né, inúmeros exemplos de momentos em que ele podia estar se dedicando à carreira de jogador de futebol e não estava. E deveria estar, porque claro que tem momentos que você... Pode curtir também. Você pode e deve curtir. Mas enfim, eu não vou entrar nessa coisa dos outros compromissos e tudo mais, mas é fato que o Neymar não é um obcecado como, sei lá, no Cristiano Ronaldo é até uma covardia falar disso, porque ninguém é tão... E até um exagero, né? Assim, é um cara que conseguiu rivalizar com o Messi durante toda a carreira por conta dessa obsessão. O Cristiano Ronaldo é o LeBron James do futebol e vice-versa. Assim, exato. Coisa... Mas enfim, mas o Neymar também não é um modelo, um exemplo de dedicação e tudo mais, né? E tem questões comerciais que para o pai dele parecem ser mais importantes até do que as questões esportivas e etc e tal. Só que o Ronaldinho Gaúcho, toda vez que era confrontado a respeito disso, e eu não esqueço nunca desse episódio em Milão, que era o que eu ia falar, que ele estava saindo de uma balada com uns amigos, os Gil Cebolas do Ronaldinho Gaúcho, né? Ele tinha lá uns 2, 3 Gil Cebola, tava saindo... E aí, cara, um paparazzo lá, italiano, com câmera, filmando, não era uma época de tanta... Rede social e tal, mas o cara filmando, aí os Gil Cebola partiram para cima do... Eu estou usando o genérico porque eu não lembro quem era. Os Gil Cebola partiram para cima do fotógrafo lá, do jornalista, paparazzo, sei lá o que era. E o Ronaldinho vira para os caras, para, gente, que é isso? Deixa ele, tá tudo bem, vamos embora, vamos para casa. Tá. Como quem diz, cara, eu assumo as consequências das minhas decisões. Ronaldinho Gaúcho, poderia ter sido o melhor do mundo 5 anos seguidos? Provavelmente sim.
provavelmente ele poderia. Não foi. E não foi por uma escolha dele, por uma opção dele. E tá de boa. E não precisa ficar dando respostinha o tempo todo e xingando todo mundo que faz críticas respeitáveis, assim. Isso é sobre assumir as suas próprias responsabilidades. Vamos lembrar de alguns episódios. O Neymar pede desculpa numa Copa de 2018 através de um comercial publicitário lá da Gillette. Tu pega muito mal. Putz, isso é verdade. Eu tinha esquecido disso. Tem isso. E, cara, assim, e olha não, isso como você vê que não teve nenhuma evolução. Não teve nenhuma evolução, porque a gente perguntou, o que você mudou em 3 anos pra cá? As pessoas, você pode piorar, você pode melhorar, mas você muda. Nós somos, como diz o outro lá, nós somos metamorfoses ambulantes, o Raul Seixas. Nós estamos sempre em modificação. E aí, assim, você vê, o Neymar tomou, o último jogo do Neymar é um 6-0. Ele vai pra coletiva não, responde 2, 3 repórteres ali e fala, isso aqui é uma vergonha, os jogadores têm que olhar, cada um entender, foi uma merda, tem que entender se eles querem ou se eles não querem vestir a camisa do Santos. Não é nós, né? Como se, assim, ele não fizesse parte disso. Então, assim, eu ganhei, eles perderam. Não, é bizarro, cara. Bizarro. E ele tem 33 anos de idade. Não, mas cara. é que assim, mas aí a coisa do... E as pessoas se incomodam e ficam ofendidas quando a gente usa o termo mimado, mas o mimado é algo escancarado e indiscutível, é um traço da personalidade dele, ele pode ter 1000 qualidades, mas assim, essa coisa de não poder ser criticado, de não poder ouvir uma crítica, obviamente não ajudou também para que ele fosse ainda maior do que ele era. E assim, me incomodam muito os defensores incondicionais, sabe? Essa coisa de precisar defender o Neymar a todo custo por conta do talento dele ou do carisma, porque vai lá, ele é um cara, eu acho que ele tem o seu carisma, ele tem essa coisa midiática dos tempos atuais que acho que agrada as pessoas eu ia falar... Não, é que sabe que eu tomo alguns cuidados, mas é que não, mas isso aqui eu nem posso, porque assim, era uma história que eu ouvi de um dirigente que trabalhou com o Neymar numa época da vida, que fala, cara, ele é um cara que ele tá sempre articulando as coisas, esse lado midiático é um lado importante, entendeu? Para ele, assim, faz parte acho que da formação dele, da carreira dele, do que o pai dele certamente acabou gerando para ele, e talvez isso faça com que ele tenha hoje, além da sua qualidade técnica indiscutível, tantos defensores incondicionais, porque não é possível que esses defensores incondicionais não percebam que, cara, vamos cobrar um pouquinho dele, vamos exigir um pouquinho, vamos fazer com que ele seja convocado na hora que ele estiver bem. Vamos torcer para que o técnico da seleção só o convoque se ele estiver realmente voando. Porque o Neymar voando aos 34 anos acaba com uma Copa do Mundo. Pode acabar. Então, é isso que você tem que querer. E não querer que o Neymar seja convocado jogando o que ele tem jogado no Santos. Agora, ele tem atitudes, eu acho que essa entrevista que você citou é uma delas. A briga com o torcedor é um negócio, cara, assim, que supera... eu não poder. Se o cara não pode ouvir uma crítica de um torcedor, cara, e vai lá bater boca, eu não sei se. As torcidas rivais, do Mirassol, pô. Então. Não, e mais do que isso, Jean, vamos lembrar, aquele dia do torcedor, o torcedor foi escorraçado do estádio pelos próprios torcedores e alega que o sobrinho dele, menor de idade, apanhou, cara. Por conta de uma. Olha o que o cara causou. E o Santos processou o cara depois. Porra. O Santos, enquanto instituição, soltou um comunicado processando o torcedor, cara. E mais, cara, assim, depois a torcida organizada foi essa semana lá no CT, ameaçou o Guilherme de morte, o cara falou, se eu tivesse uma arma aqui, eu disparava. E o Santos não fez nada. Então, assim, contra o Neymar vocês não tocam, nos outros vocês fazem o que vocês... Que tipo de recado essa gestão passa? Assim, cara... Mas assim, aí é uma coisa que pra mim tá muito clara desde o começo. Acabou, cara. Que assim, o Santos está servindo ao Neymar. É isso. E o Neymar não está servindo ao Santos, ou não está servindo na medida que você... Se há uma relação de subserviência aí, a relação de subserviência é
do Santos para com o Neymar. Quer dizer, quando o pai dele dá aquela entrevista falando que ele Temos que falou... fazer caridade. É isso. E se jogar, beleza. Como é que Se é? jogar, beleza. Se jogar bem. Se não jogar... Amém. Cara, Amém. aquilo ali era um negócio que, assim, nenhum clube pode se permitir isso. Eu acho que a gente teve um exemplo, né, recente de que a subserviência, por melhor que seja o jogador, a subserviência de clube de futebol a astros, e claro que hoje esses caras têm um poder de comunicação maior até do que os clubes, né? Mas o maior exemplo disso é que isso não pode acontecer é o PSG. Quer dizer, na hora que o PSG Largou mão disso aí. se livra, vou usar o termo se livra, de 3 dos melhores jogadores do mundo indiscutivelmente, né? E eu tô falando de um Messi que já não era mais o Mas, pô, jogou muito no PSG. exatamente, jogou muita bola. O Neymar, Pega os números dele. o Neymar a gente não discute, Mbappé a gente não discute. 3 dos maiores do mundo indiscutivelmente. Na hora que não tem nenhum dos 3, é o momento em que o time consegue o seu grande objetivo. Que bom que o futebol é assim. Que bom que no futebol não basta você passar no supermercado com seu carrinho, colocar os melhores ali e dizer, vão aí, agora entra em campo e se virem. Não. Qual é o esporte coletivo? O PSG foi exatamente o contrário. O PSG conseguiu o seu objetivo quando passou a ter um time de futebol e eu acho que esse recado deveria ser absorvido por qualquer clube, né? E em relação a qualquer jogador. Pode ser o Neymar, pode ser o Messi, quem quer que seja, cara. Você não pode... O teu clube não pode estar abaixo ou se considerar menor do que um jogador de futebol, ainda mais sendo um clube que teve ninguém mais, ninguém menos do que o Pelé. Então, É até vergonhoso pra história do clube. Não, e é muito louco, assim, claro, dadas as devidas proporções, eu me lembro de 2000, o Edmundo tinha arrebentado no Campeonato Brasileiro pelo Santos, feito gol no Corinthians, eu amava, ele jogou 6 meses no Santos e foi um espetáculo, pouca gente se lembra, assim, um espetáculo esses 6 meses do Edmundo jogando no Santos, e tava todo mundo ansioso para a temporada de 2001, o Santos tava ali com o Dodô no ataque, Dodô e Edmundo, e de repente é o ano que a gente vai gritar campeão, faz muito tempo que o Santos não ganha, eu era um adolescente, mas eu me lembro bem, o Edmundo dá uma entrevista de férias, falando, difícil, né, cara? Tô pensando em parar até em jogar, porque eu tô cansado. Jogo em vários times grandes e só jogo e não recebo. Deu essa entrevista. No dia da entrevista, o Marcelo Teixeira mandou ele embora. No dia da entrevista. Falou, beleza, a gente tá te devendo, a gente vai te pagar, mas você não tem que falar uma merda dessa. Mandou o cara embora. Com o Neymar, o pai do Neymar caga na cabeça dele, mija em cima e ele lambe. É isso. Com o Neymar... É isso, cara. Ô, louco. Com o Neymar acho que não tem precedentes, Calma, assim, calma. Não, mas desculpa, eu perco a linha. Tava indo tão bem, pô. Caramba. Tava indo. Porra, tava quase aplaudindo aqui. O João vai morrer ali. Muito bom. Mas é mesmo, cara. E assim, eu acho que talvez não tenha um caso parecido com esse, né, no futebol brasileiro, mesmo pegando os últimos. E assim, né, óbvio que tem jogador que chega muito grande para determinados clubes, para os contextos de determinados clubes, mas, eu não consigo ver nada parecido, até pelas coisas que foram declaradas pelo pai do Neymar, eu não consigo ver nada parecido com essa relação Santos e Neymar. É o sinal que dá pra gente ganhar. Eu repito, dá pra ganhar a Copa sem ele, cara. Não! Dá pra ganhar. Não, então, essa geração tudo é o quê? isso começou nessa sua pergunta, né? Eu tenho certeza, até pelo que eu acabei de falar, assim, né, que o coletivo ele tem que valer mais. Se você for ver, a Alemanha campeã do mundo aqui, quem que era o Neymar daquela seleção? Não tinha ninguém. Baita meio campo, mas... Não, o time inteiro muito forte, vários grandes jogadores. Mas daí a você dizer que você precisa do Que é craque... né? Protagonista. Não Era tinha protagonista. A engrenagem. A própria Espanha, se você for ver, a Espanha nessa sua era de ouro e até hoje. Agora, ok, talvez o Yamal acabe chamando mais para si um protagonismo e tal, mas, pô, as estrelas eram os caras de meio campo, Xavi, Iniesta, entendeu? Diferente um pouco da Argentina, que joga muito em função do craque, né? Claro, mas... E aí é um craque... E é um craque que não é... Desculpa, não é o Neymar também. Não é pra comparar. É um cara que tá acima de todo mundo.